Conosco pela primeira vez. Muito bem, gente, literalmente se vira nos 30, né? É o que sobrou e eu vou me esforçar ao máximo aqui para terminar em 30 minutos. Hoje nós estamos na terceira ministração do livro do Bem ou de Deus, da nossa série de mensagens. Essa semana, a partir de amanhã, todos os nossos líderes de célula começam a fazer os devocionais nas células deles, né? Então vai ser muito legal, né? Aliás, na célula não, dentro da supervisão deles, e depois, posteriormente, eles vão fazer também junto com os discípulos deles. Isso começou conosco, pastores, depois a gente passou para os supervisores, dos supervisores agora essa semana para os líderes e depois para toda a igreja, né? Nós oferecemos esse livro, muitos de vocês adquiriram já, para poder tê-lo em casa, porque é uma ferramenta muito boa, tem nos abençoado tanto. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4, que tem por título Fundamento, né, ou Fundação. Lembrando que o livro todo, ele trabalha uma dinâmica, que é como se fosse a construção de uma casa. E toda a construção, ela começa com uma fundação. E a fundação nada mais é do que aquele ambiente que você prepara para crescer, você prepara para avançar. E muitas vezes, o que a gente tem observado é que uma fundação mal feita, uma fundação com erros, ela pode trazer consequências desastrosas no futuro. E é por isso que é tão importante que nós, na vida espiritual, aprendamos a fazer uma construção de acordo com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Que a gente não pule nenhuma etapa, que a gente não tente encurtar o caminho, tentando facilitar muitas vezes para chegar no objetivo, porque isso pode nos custar muito caro no final. E é bem legal porque, como eu disse para vocês, começa com a fundação, mas depois vem o levantamento das paredes, depois vem a parte da cobertura, por fim então vem o acabamento, cada detalhe dessa construção para que uma casa realmente seja edificada no Senhor. E de que casa eu estou falando? Eu estou falando da nossa vida. A nossa vida, ela é uma casa sendo edificada. No final dessa reflexão hoje eu quero meditar ali um pouquinho sobre aquele texto que fala sobre a casa que foi edificada sobre a rocha, a casa que foi edificada sobre a areia, e a diferença das duas casas que tem muito a ver com a nossa vida e com a nossa caminhada em Deus. Eu quero te convidar nesse momento a fechar os teus olhos. Nós vamos orar ao Senhor antes de começar, vamos colocar esse tempo na presença de Deus. Feche teus olhos. Pai, muito obrigado, Jesus, por tudo que ouvimos essa manhã, pela atmosfera de adoração tão graciosa que nós tivemos. Nós sentimos aqui o bom perfume de Cristo passeando nesse lugar. Nós sentimos a doce presença do Espírito Santo já conosco, e nós queremos continuar assim, Senhor, ouvindo a Tua voz, sabendo aquilo que está no Teu coração. E agora, quando vamos dar início nessa mensagem, Pai, eu quero pedir ao Senhor, continua, Pai, trabalhando o solo dos nossos corações. Eu quero declarar que essa manhã somos terra fértil, Senhor, para receber a semente da Tua palavra, Pai. Eu quero declarar que a Tua palavra, Senhor, não voltará vazia, Pai. Ela cumprirá a Sua vontade, e assim nós queremos em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar então falando sobre essa fundação e dizendo aquilo que no capítulo 4 o autor começa a explicar, que todos nós nascemos escravos. Sim, nós nascemos escravos do pecado, diz a palavra de Deus. E Paulo, já quero começar colocando aqui o primeiro verso, ele descreve lá em Romanos 6, 17, dizendo: vocês que antes eram escravos do pecado. E eu achei bastante interessante isso, porque essa é uma mensagem tão habitual no nosso meio, mas muitas vezes ela não é muito pensada de uma forma
objetiva. De fato, a palavra de Deus nos diz aqui que nós éramos escravos do pecado, até Jesus, até que o Senhor chega, até que haja libertação sobre as nossas vidas. Ele começa desde o início falando lá sobre quando Adão e Eva morreram, né? Não no sentido físico, mas morreram na sua intimidade, na sua natureza íntima com Deus, morreram no seu espírito quando eles pecaram, e a consequência não foi uma consequência somente para eles, a consequência foi a consequência para os seus descendentes, conforme Gênesis capítulo 5, verso de número 3, que diz: aos 130 anos, Adão teve um filho semelhante a ele, e a Bíblia diz, física e espiritualmente. Vamos dizer junto, diga comigo, física e espiritualmente. O que a palavra está nos dizendo é que a consequência do pecado, ela acompanhou o desenvolvimento da humanidade, que também, assim como Adão e Eva, física, sofreram, ou seja, a mudança da consequência pelo pecado, espiritualmente também esse legado foi passado de geração em geração, tornando-nos então escravos do pecado. E é por isso que ao nascer, nascemos pecadores, conforme Romanos 3,23, um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, que diz: porque todos pecaram e destituídos, ou seja, carecem da glória de Deus. Isso já faz parte da nossa natureza adâmica, visto que nós somos frutos dessa geração. Então a humanidade, a partir daí, precisava de uma libertação, porque por nós mesmos, nós somos incapazes, né, de praticar o bem. Por nós mesmos, nós não conseguimos, e esse talvez seja um dos erros mais clássicos da humanidade, porque muitas vezes achamos que a solução está em nós. Muitas vezes queremos resolver os problemas espirituais ou qualquer outra demanda da nossa vida na força do nosso braço, e certamente esse é um dos maiores erros, é um dos maiores equívocos, conforme Romanos 3, 10 a 21, 10 a 12, que diz: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, preste atenção, nenhum sequer. Ou seja, eu e você, por nós mesmos, somos incapazes de fazer o bem. Eu e você, por nós mesmos, somos incapazes de fazer com que a nossa vida espiritual flua. Nós precisamos da graça, do favor e do toque de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos dessa intervenção, e é por isso que por muitos anos, né, o homem, ele não conseguiu identificar a sua bússola moral, ele ficou tateando, ele ficou buscando como resolver os seus problemas, como resolver as suas demandas, como muitas vezes encontrar o caminho onde Deus o abençoará, mas sem a graça de Deus, sem o favor do Senhor, sem a presença do Espírito Santo, isso seria, como é até nos dias de hoje, impossível. Então, sem a direção divina, o bem e o mal, eles ficam distorcidos. Nós precisamos da direção divina para saber o que é de Deus, para entender o caminho que nós precisamos tomar e o rumo que vai realmente abençoar as nossas vidas. Milhares de anos depois, o diabo levou Jesus a uma alta montanha, apontou para ele um mundo e declarou com ousadia, conforme Lucas 4,6 diz: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Preste atenção nesse texto da palavra, aqui o diabo está com uma posição de autoridade. As escrituras estão nos falando sobre uma autoridade que foi dada a ele lá no Jardim do Éden. Quem eram as pessoas escolhidas por Deus para protagonizar todo esse processo de construção de uma vida de relacionamento com Deus? Era Adão e Eva.
representados na minha e na sua pessoa, são os nossos pais geracionais. Deus deu autoridade para Adão e Eva, para que eles governassem, para que eles cultivassem, para que eles pudessem construir o mundo com o auxílio de Deus, com o respaldo do Senhor sobre as suas vidas. Mas quando na queda, eles então perdem a direção moral de suas vidas, eles também perdem a sua autoridade. E a autoridade que estava sobre Adão e Eva, agora é passada para Satanás. Então, o diabo passa a ter o controle, tal fato está descrito aqui em Lucas 4,6, eu te darei toda a autoridade, porque a autoridade estava agora sobre ele, e não mais sobre Adão e Eva. Então ele estava aqui negociando, né? Porque justamente Adão e Eva perderam a linha, perderam a direção, eles entregaram a autoridade que estava sobre a vida deles. Então Satanás podia dizer algo assim, porque esse governo foi entregue a ele lá no jardim, né? Então, qual é a solução para isso? Eu tentei ser o mais objetivo possível aqui na minha introdução, porque eu acredito que a partir daqui nós temos que fazer escolhas em nossa vida, né? Nós precisamos entender qual é o processo de resgate das nossas almas, e a palavra de Deus fala que não um Deus precisava descer dos céus, mas a palavra diz que alguém 100% homem, mas ao mesmo tempo 100% Deus, precisava ser a propiciação pelos nossos pecados. E esse é Jesus. Jesus, nascido de mulher, portanto 100% homem, mas ungido pelo Espírito Santo, portanto 100% Deus, foi a solução divina para que nós pudéssemos novamente ser amparados e entrarmos novamente no propósito do Senhor. Então, como o único ser humano inocente que já viveu, ele entregou a sua vida pela libertação da humanidade lá na cruz do Calvário. Ele derramou não qualquer sangue, mas ele derramou o sangue real, como o Rei Jesus, aquele que veio para resgatar a muitos, para concluir a sua obra de salvação, mas principalmente para devolver a cada um de nós a autoridade que foi roubada lá no Éden, a autoridade que foi deixada lá nas mãos de Satanás. E é esse processo lindo que nós estamos vivendo, e é por isso que ele morreu, mas o Espírito de Deus o ressuscitou dos mortos, e 3 dias depois, como nós sabemos, ele estava sentado à destra de Deus Pai. Então vem esse versículo de Romanos 10, 9 e 10, que é a ênfase principal dessa manhã. Ele declara, aliás, a declaração aqui através da vida de Paulo, né, dizendo: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, diga comigo, Jesus é Senhor. E continuando ele diz: e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Preste atenção, após esta confissão, um milagre impressionante ocorre. A nossa natureza de pecado instantaneamente nos torna uma nova pessoa. Nossa natureza de pecado é vencida e nós passamos a ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Por essa declaração, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, mas crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a palavra diz: será salvo, gente. Essa é a declaração que pode mudar a vida de muitas pessoas, mas nós precisamos entender alguns pontos fundamentais dessa mensagem, porque o versículo afirma claramente que nós precisamos confessar o Senhor Jesus, mas não o Salvador Jesus. E eu queria dar uma ênfase a partir de agora exatamente nesse ponto. Capítulo 4 desse livro tão especial que nós estamos lendo, ele fala da diferença que existe entre você confessar o Senhor Jesus e você confessar o Salvador Jesus. Confesso que já tinha lido
algo antes nessa linha de pensamento, já tinha tentado entender isso um pouco melhor, mas eu acho que o John Bevere, de alguma maneira, assim, ele trouxe isso com uma clareza tão grande, que foi impossível não entender isso. Então aqui está uma falha predominante na igreja dos nossos dias, a igreja ocidental. A palavra Senhor é a palavra grega kurios, que significa dono, mestre e supremo em autoridade. Diga comigo assim: Senhor, dono, mestre e supremo em autoridade. É isso que a Bíblia está dizendo, que se você confessar com a sua boca, traduzindo agora a palavra, que Jesus é dono, que Jesus é mestre, e que Ele é supremo em autoridade, então sim, crendo no seu coração que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Mas qual que foi a dinâmica que, confesso, eu aprendi? Eu aprendi que eu tinha que confessar Jesus como o Salvador, como aquele que salva a minha vida, e por muitas vezes não só aprendi isso, não só repeti essa oração, mas muitas vezes fiz as pessoas repetirem essa oração. Olha, você crê em Jesus, então você recebe Ele como seu Salvador. Tem uma implicação aqui, sim ou não? Tem, e uma implicação grande. Qual é essa implicação? Quando eu estou me submetendo a Jesus como o Salvador, eu estou me submetendo à obra que Ele realizou, mas não à posição que Ele ocupa na minha vida. E qual é a posição que Deus ocupa na minha vida? Ele é meu dono, Ele é meu mestre, Ele é supremo em autoridade sobre a minha vida. E é por isso que o erro clássico da igreja ocidental era tão somente: eu quero receber Jesus como meu Salvador, então recebia Jesus como Salvador, sentia aquele alívio de agora eu vou para o céu, mas não se submetia à autoridade do rei. Quantos estão entendendo a palavra essa manhã? Há uma diferença. Há uma diferença entre você se colocar debaixo de autoridade, entre você saber a quem você pertence. Sabe, confessar Jesus meramente como o Salvador não traz libertação ou nova vida. Eu coloquei isso aqui, essa aqui é uma frase, é um trecho que tem lá na página 60, preste atenção: confessar Jesus meramente como Salvador não traz libertação ou nova vida. A palavra Salvador descreve a obra que Ele fez por nós, enquanto que a palavra Senhor declara a posição que Ele ocupa em nossa vida. Esse é um ponto fundamental para que nós possamos entender. Sabe, as pessoas hoje, elas estão sedentas de Jesus, elas precisam encontrar aquele que realizou uma obra de salvação sobre a vida delas, mas essas pessoas não conhecerão Deus na sua totalidade, essas pessoas não acessarão aos benefícios daquilo que o Senhor conquistou por elas, se não se submeterem ao senhorio de Cristo. Tem uma história que ele conta como ilustração, que chama Campo de Prisioneiros na Ilha. Sabe, em resumo, essa história ela é muito interessante, porque mesmo de uma forma figurada, o John Bevere ele tenta transferir essa história para o que seria exatamente o conhecimento das Escrituras, e ele diz que é como se nós tivéssemos recebido uma herança dos nossos avós. Nós estávamos em um lugar que era nosso por consequência de que os nossos avós haviam recebido isso, e um dia os nossos avós permitiram que pessoas más
entrassem naquele território que pertencia a cada um de nós. E por permitir que pessoas más habitassem naquele lugar, diz lá a ilustração do John Bevere, aquelas pessoas foram se tornando cativas, os nossos avós, os nossos pais, consequentemente nós também, acabamos nos tornando cativos daquelas pessoas más. Mas pela bondade de Deus, o Senhor, um dia Ele volta para aquela terra que Ele deu aos nossos avós, que era nossa por herança, e lá naquele lugar Ele restaura a autoridade, porque Ele derrota o inimigo, Ele expulsa o inimigo, e Ele dá uma declaração naquele lugar: agora a obra de salvação está feita. E até aqui é maravilhoso, porque você pensa, quantos de nós, por exemplo, não sentimos paz quando recebemos de Deus esse cuidado, ou seja, o Senhor, Ele se preocupa conosco a ponto de pagar um preço alto pelas nossas vidas com o intuito de nos salvar. Mas a história não para por aí. Ele continua dizendo que aquele Senhor que chega na terra, que manda embora os seus inimigos, que restaura a autoridade, Ele dá uma palavra sobre a família, dizendo assim: agora vocês estão salvos do inimigo de vocês. Mas eu pergunto, vocês querem ir comigo para o meu país? Vocês têm a possibilidade de dizer não. E de fato eles poderiam ali falar assim: muito obrigado pela salvação, nós agradecemos grandemente porque o Senhor esteve aqui, se preocupou conosco, nos salvou do nosso inimigo, mas nós queremos continuar a nossa vida. A obediência total, segundo a ilustração dessa história, não era somente ser salvo por Deus, mas era agora se submeter ao senhorio dele. E esse é o ponto importante, irmãos. Muita gente foi salva, muita gente confessou Jesus, muita gente falou assim: Jesus, entra na minha vida, eu estou precisando tanto, a minha história está complicada, a minha vida está difícil. Jesus foi, entrou na sua vida, restaurou a tua história, te salvou. Mas esse é o primeiro passo, diga comigo o primeiro passo. Mas o segundo é se submeter ao senhorio dele. E essa parte, talvez para alguns, principalmente falando aqui, da nossa cultura cristã ocidental, para muitos de nós, salvação é maravilhoso, nós declaramos salvação, nós buscamos salvação, mas muitos de nós não se submetem ao senhorio de Cristo, o que é muito mais importante. Eu quero falar sobre posicionamento, estar posicionado e submisso à autoridade real de Jesus. Eu quero que você entenda que, por falta de compreensão, muitos de nós enraizamos a nossa vida no sentido de que somos salvos e pronto, acabou. E achamos que o dia que confessamos Jesus, o dia que o declaramos como Salvador, era suficiente no sentido de que agora, ok, eu vou viver a minha vida, eu vou viver a minha história, mas a Bíblia é clara sobre se submeter a Ele como Senhor e Rei. E gente, um Senhor e Rei, Ele tem a sua direção para os seus súditos. Aquele Senhor que vai restaurar aquela família que chega naquela terra, Ele não está lá de brincadeira, Ele queria realmente salvá-los, mas muito mais do que salvá-los, Ele queria que também eles estivessem junto com Ele. Mas para estar junto com Deus, eu preciso estar submisso à sua autoridade. Quantos estão entendendo, gente? Sabe, há uma diferença aqui. Salvo, ok, mas junto com Deus é diferente. Para estar junto com o Senhor, eu preciso estar submisso à sua autoridade, aquilo que Ele estabelece para a minha vida. Então isso inclui eliminar falas como tudo que você precisa é simplesmente confessar o Senhor como Salvador na sua vida. Quantas vezes fizemos isso? Precisamos sim confessar o Senhor como Salvador,
mas precisamos nos submeter a Ele como Rei. Amém? Então a declaração correta deveria ser confessar a Jesus, não só como Salvador, mas principalmente como Senhor. Ou seja, a partir de hoje, a partir desse momento na minha vida, eu me submeto à tua autoridade, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu vou fazer tudo aquilo que está na vontade de Deus e não na minha. Marcos 8,34 diz isso de uma forma mais objetiva. Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser o meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá uma vida verdadeira, mas quem esquece e a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá uma vida verdadeira. Essa é a palavra, aqui está na NTLH, mas é a palavra que todos nós conhecemos, sobre negar a nós mesmos e carregar a nossa cruz. Isso significa o que, irmãos? Por isso que eu usei a NTLH, porque aquela é muito mais objetiva. Se você quer ser um seguidor, esqueça os seus interesses. Sabe, essa palavra não é uma palavra muito fácil de pregar no contexto que nós vivemos, aonde o egoísmo, aonde os nossos interesses, as nossas vontades estão até mesmo acima de Deus. Sabe, essa é uma palavra de renúncia. Essa é uma palavra que fala sobre um tipo de governo que está dirigindo os nossos corações. Porque se as pessoas pararem na salvação, elas nunca conhecerão o Rei Jesus. E o Rei Jesus, Ele é aquele que nos deu a salvação, mas Ele também é aquele que nos libertou do pecado, e deseja caminhar conosco, e deseja que nós estejamos ao lado dEle todos os dias. Mas para algumas pessoas basta: pastor, já sou salvo, né? Já confessei Jesus na minha vida. E as pessoas, elas entram no piloto automático de uma vida espiritual vazia, desmotivada, porque tão somente acreditam que o fato de muitas vezes serem salvas significa que agora eu não preciso me submeter a autoridade nenhuma. Pelo contrário, se eu fui salvo através da obra de Cristo, agora eu me submeto ao senhorio de Cristo também. Quantos estão entendendo? Então essa posição é importante, porque quando eu faço isso, eu estou me posicionando a Jesus como autoridade real na minha vida. Mas não somente isso, eu coloquei aqui como ponto 2, estarmos posicionados também e submissos à sua palavra. Diga comigo assim: submisso à autoridade de Jesus e submisso à sua palavra. Então, caminhar em graça, caminhar em favor, caminhar debaixo da direção daquele que nos comprou com alto preço, significa estar submisso à sua autoridade. Lembre-se, nós, na figura de Adão e Eva, perdemos a autoridade. E quem resgatou a autoridade não foi você, não fui eu, foi o próprio Jesus que restaurou a nossa autoridade em Deus. Então eu quero caminhar em autoridade, mas eu não quero me submeter à autoridade. Tem algo errado comigo. Eu quero desfrutar dos benefícios de uma vida comprada pelo precioso sangue de Jesus, mas eu não quero me submeter às orientações e às direções que o próprio Jesus me dá. E a igreja ocidental entendeu isso. Basta estar salvo. Mas estar salvo, meus irmãos, implica também em se submeter à autoridade daquele que te salvou. Amém? Então, eu quero ler um outro texto com vocês, está em Lucas 6,46, que diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Olha só isso, irmãos. Esse é um questionamento importante, porque
o próprio Jesus reconheceu na sua geração que muitos o reconheciam como Salvador, mas poucos o conheciam como Senhor verdadeiramente e se submetiam à sua autoridade. O máximo que as pessoas podiam era usar o jargão: ó Senhor, precisamos de Ti, ó Senhor, Tu és o nosso Deus. Mas o próprio Jesus questionou isso, porque Ele percebeu que no coração humano, muitas pessoas tinham decorado essa frase: ó Senhor, preciso de Ti, Senhor, Tu és o meu dono, Senhor isso, Senhor aquilo outro, mas não faziam o que o Senhor mandava. E a definição aqui é muito simples, meus irmãos. Do que adianta alguém então entender o aspecto real de Jesus, no sentido de que Ele é rei, mas não se submete à sua vontade? Não faz nenhum sentido isso. Se Ele é meu rei, Ele é meu dono. Senhor, como dissemos lá no início, Kyrios, significa dono, significa supremo em autoridade sobre a minha vida. E quando eu estou sob autoridade, eu preciso corresponder ao chamado daquele que me comprou. Eu preciso corresponder à vontade daquele que é o meu dono. Mas muitos preferiram ficar lá naquela ilha, que é a ilha da salvação. Uau! Jesus já veio aqui, já pagou um alto preço, já nos comprou com o seu precioso sangue, agora nós estamos salvos! Mas não se submeteram ao senhorio dele. E muita gente confessa Jesus como Salvador, mas tem uma dificuldade imensa de confessá-lo como Senhor, como Rei. Eu acredito que um dos desafios maiores para a nossa geração é esse. Nós estamos numa geração que gosta de vir à igreja, que acha bonito viver o Evangelho, que acha bonito as coisas de Deus. Nós encontramos pais que falam: é tão bonito, né, os jovens da igreja, é tão bonito as coisas lá as crianças, o kids, sabe? Elas querem todos os benefícios da obra de salvação. E eu também quero. Eu também quero que os meus filhos sejam abençoados numa igreja abençoada, fluída nos seus ministérios, fluída em tantos dons e talentos. Tudo isso é benefício salvador da obra que Jesus fez. Mas tudo isso, irmãos, embora tenha sido de graça para nós, teve um preço para Ele. Custou o seu sangue. Tudo isso tem uma origem, que foi o Getsêmani, a agonia daquele que sabia de tudo que estava ocorrendo, mas mesmo assim sofreu, suando gotas de sangue, pedindo a Deus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice que era nosso. Mas ainda assim, as escrituras dizem que ele, como um cordeiro mudo, foi para o matadouro, porque ele sabia que a única solução para as nossas vidas era o seu sacrifício redentor. E não foi qualquer sangue que desceu naquela cruz. Foi o sangue real. Foi o sangue do próprio Senhor, que por amor a nós, pagou um preço muito alto. E nos beneficiou com tão grande salvação. E o que Ele espera de nós? Tão grande submissão. E o que Ele espera de nós? Que nós o entendamos não somente como o Salvador, mas como o Rei que lá no século I, então começou a implantar o reino de Deus, que a partir do dia que Ele pisa nessa terra, o reino de Deus começa a prevalecer. E não se engane, o reino de Deus não está para vir, o reino de Deus já veio, é Jesus.
Ele já começou uma obra incrível lá há 2000 anos atrás, quando eu e você sequer existíamos. Mas a obra dele é completa, porque é uma obra de salvação que envolve a minha e a sua vida, a nossa família. E nós não podemos nos enganar a respeito do verdadeiro evangelho. Evangelho não é sobre participar da igreja, o evangelho não é sobre servir no ministério, o evangelho não é sobre ser voluntário, embora todas essas coisas são incríveis e são maravilhosas e permitem que o reino de Deus avance. Evangelho é sobre negar a si mesmo e seguir a Cristo. É isso que o John Bevere fala aqui no capítulo 4. É uma insistência para que nós possamos retomar a nossa obediência, porque eu quero os benefícios da salvação, mas muitas vezes não quero me submeter àquele que conquistou tão grande salvação. E isso é no mínimo incoerente, irmãos, porque se eu não vejo o Senhor como rei na minha vida, se ele é somente um salvador para mim, talvez eu devesse analisar a maneira com que eu me relaciono com ele. Você sabe que para muitas religiões, Jesus é somente um mestre. Você sabe que para os judeus, por exemplo, Jesus é somente um profeta. Mas e para nós, quem é Ele? Ele é ou não é o Rei dos Reis? Ele é ou não é o Senhor dos Senhores? Se Ele é o Rei dos Reis, se Ele é o Senhor dos Senhores, nós precisamos nos submeter à Sua vontade. Se não, irmão, seria mais honesto, talvez se referir a Jesus como o grande mestre que traz lições preciosas para a sua vida, o grande profeta que instaurou, né, um legado espiritual sobre muitas pessoas da sua geração. Mas ele não é um profeta somente, ele não é um mestre somente. Tudo isso são atributos do nosso Senhor, mas Ele é Rei sobre as nossas vidas. E isso muda tudo. Porque se você se relaciona com Jesus somente como o mestre, você vai ler provérbios e você vai ficar encantado com as escrituras, você vai ver os evangelhos e você vai falar, uau, quanto ensino maravilhoso, uau, quanta sabedoria, e toda a sabedoria proveniente dele, que veio do Pai, é realmente maravilhosa, mas ele é muito mais do que um sábio, ele é muito mais do que um mestre, ele é muito mais do que um profeta. Ele é Senhor, Ele é Rei. E o rei não pede licença para entrar. O rei não é aquele que fica esperando você, se você sentir, se você quiser, se eu achar que é legal. Não! O rei é aquele que ordena. E é por isso que a crítica de Jesus à sua geração foi: por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Mas não fazem o que eu mando. E a nossa geração está assim, tem muita gente por aí chamando Jesus de Senhor, tem muita gente por aí falando coisas maravilhosas sobre Deus, mas não fazem o que Ele manda, não seguem as Escrituras, seguem o seu coração, seguem os livros de autoajuda, seguem o conselho dos amigos, seguem as informações que eles recebem no meio do caminho, mas não seguem a Jesus. Então ele não é rei, então ele é só um mestre. Se eu posso selecionar o que eu quero de Deus e o que eu não quero de Deus, então esqueça, ele é só meramente o Salvador. Do dia que você fez aquela oração, que você confessou os seus pecados e que você recebeu ele como Salvador da sua vida, só isso. Mas a submissão é integral. A submissão é deixar a minha vontade para fazer a vontade dEle. Porque o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus não anda segundo a sua vontade, gente. E hoje está muito frouxo. Nós temos que reconhecer que hoje está frouxo demais. As pessoas estão achando que dá para flertar com Deus, com o inimigo, com a vida que eu acho que é a melhor para mim. Quem foi que te disse que o que você acha que é melhor para você é realmente o melhor? Nós precisamos saber o que as Escrituras falam que é o melhor para nós.
E as Escrituras dizem sobre submissão, a autoridade de Jesus. Ah, mas sabe o que é? O meu amigo me falou, seja feliz, você tem que ser feliz. Ah, catar coquinho, gente. Nós estamos vivendo uma geração muito frouxa, espiritualmente falando, porque as pessoas não estão indo por aquilo que a Escritura diz, elas estão indo por aquilo que as pessoas dizem. Então o que eu quero dizer para você é que, sabe, assim como Deus ministrou meu coração, se eu sigo a minha vontade, Ele não é Senhor na minha vida, Ele não é Rei, Ele é meramente um mestre, Ele é um profeta, Ele é alguém que fez o bem pela humanidade, e isso é maravilhoso historicamente falando. Mas se você quer ser mais do que apenas uma pessoa convencida historicamente por aquilo que Deus fez, mas sim por aquilo que Ele é, então se submeta a Ele como Rei, como Senhor, porque é isso que Ele é nas nossas vidas, amém? Sabe, Ele é um Rei verdadeiro, Ele não é um Rei representativo, como, sei lá, o Rei da Inglaterra. Ele é um Rei verdadeiro. Aliás, Ele é o único Rei, de fato, a quem merece toda a submissão. Em resumo, nós temos que o Senhor Jesus como Rei em nossa vida faz com que nós não vivamos mais de uma forma independente. Ter o Senhor Jesus como Rei em sua vida significa que você não faz mais as coisas de uma forma independente. É às vezes difícil para nós entendermos isso, irmãos, porque muitos de nós pensamos que isso talvez seja a prisão, mas não se esqueça que a prisão na sua vida era o pecado. E agora você é livre, mas é livre em Cristo, para se submeter à vontade dEle, para se submeter ao senhorio dEle. Paulo, quando em Gálatas ele expressa, o sentimento de salvação, não era somente sobre o sentimento de salvação, mas era também um sentimento de crucificação. Você lembra bem desse texto, a palavra diz, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Veja, não era só um sentimento de salvação, era um sentimento de crucificação, quando ele está dizendo, estou crucificado com Cristo, já não sou eu mais quem vive. Quando você então se submete ao senhorio do Senhor para a sua vida, já não é mais você quem vive. Mas ok, eu entendo que isso não é para qualquer um. Aliás, é para qualquer um. Mas eu entendo que não são todos que vão se submeter a esse nível. E é por isso, irmãos, que nós precisamos ter um pouco mais de consciência do que é a fé cristã. Porque você vive a fé cristã de acordo com a leitura de uma realidade ocidental, de um país, pelo menos por enquanto, supostamente livre. Esperamos que vai continuar em nome de Jesus. Mas os nossos óculos de cristianismo, nos dias de hoje, são muito diferentes dos óculos de cristianismo do primeiro século, de uma era de perseguição, de uma era, ou era Cristo, ou era a sua própria vida, e onde muitos mártires pela fé foram sacrificados em nome do Senhor, porque para eles não tinha outra vida fora de Cristo. Mas nos nossos dias é tão light, não é verdade? Nos nossos dias é tão moda aí na igreja, é tão legal, é tão bonito, e a gente acha que igreja é sobre coisas bonitas, igreja, sabe, é um mundo hollywoodiano que muitos crentes vivem. A realidade do evangelho é sobre isso aqui, irmãos, estou crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vive. Dizer isso não é para qualquer um, acessar isso é para qualquer um. Qualquer um de nós pode se submeter ao Senhor como Rei, reconhecê-lo como Senhor e Salvador em minha vida. Mas também, Paulo, exatamente por ter sido honrado pelo Senhor, por ter sido alguém que se posicionou, por ter sido alguém que não permitiu que, a sua alma tivesse outros senhores, ele viveu
em plenitude o Evangelho na sua vida. Ele viveu todos os sonhos, todos os projetos, ele viveu a vida que o Senhor o chamou para viver, mesmo ele que antes era perseguidor da igreja, mesmo ele que antes matava cristãos, mesmo que ele antes tinha uma interpretação incoerente sobre quem era a figura de Jesus, ele foi o primeiro a se submeter ao Senhor como uma autoridade real em sua vida. Foi ele quem levantou essa tão importante dimensão do nosso relacionamento com Deus. Porque se chamamos ele de Senhor, precisamos fazer aquilo que ele manda e não aquilo que nós queremos fazer. Eu quero finalizar, já vou chamar o louvor para vir aqui no altar, quero finalizar com esse último versículo. Versículo bem conhecido de todos nós. Que diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sabe, irmãos, estar envolvido com a igreja emocionalmente, ministerialmente, é uma coisa, e muitos estão. De fato, muitos têm uma primeira disposição para estar com o Senhor. De fato, muitos têm uma disposição de acessar esse lugar em Deus, de poder caminhar com o povo do Senhor. Sabe, mas o fator decisivo para identificar um cristão de verdade, um crente de verdade, é se ele negou a si mesmo e seguiu a Jesus, se ele é obediente às suas palavras. E esse muitas vezes é o engano da vida religiosa. As pessoas associam a ideia de estou indo à igreja com neguei a mim mesmo, e não é exatamente isso. Pessoas podem estar servindo em ministério, podem estar pregando, podem estar em posição de liderança sem ter negado a si mesmo, sem ter reconhecido o senhorio de Jesus. Eles estão ainda na vibe do Senhor me salvou, eu sou salvo e está tudo certo, mas não obedecem a sua palavra, estão literalmente construindo a sua casa sobre a areia. E aqui só tem dois grupos visíveis, ambos ouvem a palavra, ambos são semelhantes no serviço, são semelhantes nas expressões, ambos são semelhantes na adoração, mas tem uma diferença entre um grupo e outro. Um ouve a palavra de Deus e as pratica. Um ouve a palavra de Deus e vive aquilo que prega, vive aquilo que ouve, vive aquilo em integridade, em obediência. O outro ouve também, mas ele resolve selecionar o que ele acha que ele quer para a sua vida, o que ele acha que é melhor para ele, o que a sua filosofia de vida diz, o que a sua história. E esse é o erro da nossa sociedade, tratar Deus somente como Salvador. Então eu vou ali, eu pego o que é bom para mim, eu acho que isso daqui é bom para minha vida, eu acho que isso aqui é bom para minha família, mas isso daqui é demais. Isso daqui, olha, isso daqui talvez não faça muito sentido, isso aqui eu não quero não, eu quero sim algo que eu possa controlar, eu quero algo que esteja dentro da minha esfera de controle, eu não quero me submeter a direção nenhuma, eu não quero me submeter a palavra nenhuma. E aí a pessoa, sem saber, está edificando a sua casa sobre areia. E qual é o resultado disso?
a ilustração bíblica é perfeita, porque ela não fala se virá, ela fala virão, é uma afirmação. Virão tempestades, virão chuvas, virão ventos fortes, darão com ímpeto contra aquela casa, e a Bíblia diz, ela será destruída, porque é uma casa que escolheu aquilo que queria e aquilo que não queria, ao invés de se submeter àquilo que Deus tem para a sua vida. Fique em pé. Nesse momento eu quero orar pela minha e pela sua vida. Hoje o nosso tempo passou um pouquinho, e eu não vou chamá-lo aqui à frente exatamente por isso. Eu até gostaria, tinha pensado um momento aqui à frente, mas mesmo no lugar onde você está, eu queria muito que você agora fechasse os teus olhos. Nós vamos encerrar dentro dos próximos minutos, e eu não queria que você perdesse aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem para a sua casa hoje, mas eu queria que você tivesse uma oportunidade agora de refletir sobre quem é Jesus para você. Ele é só o mestre das palavras bonitas? Jesus é só o profeta que realizou uma grande obra sobre a terra? Jesus é só aquele que você leu nos livros de história? Jesus é somente aquele que você ouviu falar através dos seus pais, dos seus avós, ou seja lá por onde foi? Ou Jesus é soberano? Ou Jesus é rei sobre a sua vida? Ou você realmente, como Paulo pode dizer hoje, estou crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Não tem mais a ver com os meus desejos, não tem mais a ver com as minhas vontades. O que o Senhor mandar eu farei. A voz do Senhor será a bússola do meu coração por todos os dias, porque Ele sim, não eu, Ele pagou um alto preço pela minha vida. Ele restaurou a autoridade que lá no Éden foi perdida, e hoje eu sou o alvo do seu amor. Depende de mim, depende de você, onde nós estamos construindo a nossa casa, sobre a areia, sobre a rocha. A tua fé, a tua entrega, o teu posicionamento determina se Jesus é só Salvador ou se Ele é Senhor sobre a sua vida. As escolhas que você faz determina se Jesus é só um mestre, é só um profeta, ou se Ele é o rei da sua vida. As pessoas que você ouve, o teu saldo bancário, as palavras que saem da sua boca, tudo isso tem a ver com quem Jesus realmente é. Ele é Senhor, Ele é Rei, ou Ele é só um Salvador? Abra seu coração para Ele hoje, deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida. A palavra não é um livro de receitas, a palavra de Deus não é um mero manual. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Você precisa, eu preciso todos os dias nos submeter à palavra de Deus. Não caia no engano de cair nas vozes humanas. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Tu és santo, majestoso, invencível é o Senhor. Tu és santo, majestoso, invencível é o Senhor.
Gabi estava testemunhando e ela falou sobre a mulher que não conhecia Jesus. Eu fiquei realmente impressionado, porque, sabe, quem hoje não conhece Jesus, pelo menos no nosso mundo, onde mesmo com tanto misticismo, ainda assim o nome Jesus é tão proclamado. De fato me impressiona, mas me impressiona muito mais quem fala que conhece Jesus, mas não se submete a Jesus. Essa mulher, ao menos, ela foi honesta em dizer: olha, não conheço. Talvez ela tenha ouvido falar de Jesus da maneira desconstruída como o mundo o faz. E aí tudo bem, porque ela está debaixo de uma ignorância. Mas o que realmente impressiona é gente que fala que conhece Jesus. É gente que prega sobre Jesus. É gente que diz que é crente, que ama a Deus, mas não se submete a Ele. Relativiza a palavra de Deus. Seleciona o que é bom, o que não é bom. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. Irmãos, definitivamente nós precisamos saber quem é o Rei dos nossos corações. Definitivamente nós precisamos saber quem governa as nossas vidas, porque o Evangelho não é relativo. O Evangelho é a verdade de Deus, é a palavra do Senhor para o nosso coração. Não dá para ficar selecionando, não dá para ficar pescando só o que eu quero, na hora que eu quero. Jesus não é só o Jesus da sua dor, Jesus não é só o Jesus da sua depressão, Jesus é o Jesus da sua família, dos seus momentos alegres, das suas provisões, das bênçãos que você recebe. Não faça de Jesus o resumo dos momentos difíceis da sua vida tão somente, porque Ele é Rei, e o Rei sabe de todas as coisas. O Rei opera em todas as áreas da nossa vida. O Rei nos cobre com o seu favor o tempo todo. E eu quero incentivar você essa manhã. Eu vou finalizar com isso. Eu quero muito incentivar você. Eu não vou fazer apelo aqui ao altar, mas eu queria muito que você levasse essa mensagem para você essa semana. Quem é Jesus para você? Quem verdadeiramente Ele é no seu coração? Se eu estou escolhendo segundo a minha vontade, será que Ele é Rei? Se eu estou fazendo e construindo a minha vida de acordo com a minha autofilosofia, com o que eu acho que é melhor, será que Ele tem autoridade mesmo sobre você? Ou só o recebemos como Salvador e achamos que está tudo bem? Que o Espírito Santo nos conduza para esse caminho de obediência à vontade do Senhor, para esse caminho de submissão à sua palavra, para esse lugar inegociável de obedecer à sua vontade e cumprir os seus mandamentos. Você recebe essa palavra sobre o teu coração? Aplauda o Senhor Jesus essa manhã. Vai na bênção, vai na paz. Um ótimo domingo para você.